Olá! Sabe me dizer se um advogado inscrito na Ordem de São Paulo e que comete uma infração perante outro conselho receberá um processo disciplinar em São Paulo ou no local onde a infração foi cometida? Esse é o tema que será abordado na aula da professora Laura de Figueiredo. Bons estudos! Olá, pessoal! Eu sou a professora Laura de Figueiredo e nós estamos na unidade temática Ética Profissional. Nossa unidade de estudo hoje, o processo administrativo disciplinar. Esse tema é fundamental na prova e ele se divide em duas partes. Nós vamos ter duas unidades de estudo específicas, o processo disciplinar e o procedimento. E por que isso? Porque tanto o Estatuto, a Lei 8.906 de 94, quanto o Código de Ética trabalham o tema. O Estatuto trazendo as regras do processo, dos recursos, e o Código de Ética falando do desenvolvimento deste processo, especificamente do procedimento. Vamos então, nessa unidade, trabalhar as regras do Estatuto, do processo administrativo disciplinar. Esse processo, ele tem a aplicação subsidiária das regras do processo penal. Esse dispositivo no Estatuto é bem confuso e os testes na prova, em geral, levam o candidato ao exame ao erro. O dispositivo diz o seguinte: aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo disciplinar as regras do processo penal. Até aí nenhum problema. Aos demais processos, as regras do processo civil e do procedimento administrativo comum. Esqueçam a segunda parte desse dispositivo. O examinador vai focar a questão no processo administrativo disciplinar. Esse é o processo que interessa. Por quê? Porque se nós estamos buscando o ingresso no órgão de classe para atuação como advogado, o que nós temos que conhecer exatamente e profundamente? Os nossos direitos e os nossos deveres. A consequência do descumprimento desses deveres gera o processo disciplinar. E se nós somos advogados e vamos responder a um processo disciplinar ou vamos defender um cliente contra um advogado que comete uma falta ética, nós temos que conhecer as peculiaridades desse processo. E nessa linha de raciocínio, se eu não encontrar as respostas que eu preciso no Estatuto e no Código de Ética, qual é a legislação de aplicação subsidiária? Qual é o código que vai nos apoiar? É o Código de Processo Civil? São as regras do processo administrativo comum? Ou é o processo penal? O Estatuto é claro. Aplicam-se subsidiariamente as regras do processo penal. Só isso que você tem que lembrar na hora da prova. Ok? E qual é a regra de competência para este processo administrativo disciplinar? Imaginem que eu sou advogada inscrita na ordem aqui em São Paulo e a área territorial de um conselho seccional é a área do Estado membro ou do Distrito Federal. Então, a minha inscrição é Estado de São Paulo. Eu cometo uma infração visitando um outro conselho seccional, um outro estado. Por exemplo, em Natal, no Rio Grande do Norte. Onde é que eu vou ser processada? No local da minha inscrição ou no local da infração? O artigo 70 do Estatuto traz essa regra de competência. E nós falamos já em algumas unidades de estudo sobre o Tribunal de Ética e Disciplina e batemos um pouco neste órgão dos conselhos seccionais, responsável pelo desenvolvimento desse processo disciplinar. Se eu sou advogada em São Paulo e cometo a infração perante um outro conselho seccional, como no exemplo que dei, o local da infração é que rege a competência.
É isso que diz o artigo 70 do Estatuto. Não é o local da inscrição. Eu não vou ser processada aqui em São Paulo, mas sim no Rio Grande do Norte e em Natal. Tudo bem? Tem algumas exceções para essa regra geral. Então, a regra geral, já sabemos, local da infração e não local da inscrição. Diz o dispositivo, salvo se a infração for cometida perante o Conselho Federal, órgão máximo da OAB, no Distrito Federal, com sede em Brasília. Então, se eu cometer a infração perante o Conselho Federal, essa regra do local da infração também é aplicada, só que ela tem previsão expressa. O processo vai tramitar no Conselho Federal. E ainda será o Conselho Federal o órgão competente quando a infração for praticada, ou melhor, a representação for formulada contra presidente de conselho seccional ou membro do Conselho Federal. Eu tomei o cuidado, e sempre faço isso quando a gente trabalha com processo, procedimento e também no tema OAB, de buscar as atualizações no Conselho Federal relativas às resoluções. Na nossa primeira unidade de estudo, nós falamos do nosso material de estudo. Estatuto, Lei Federal, Lei 8.906 de 94, Código de Ética, Regulamento Geral, mas falamos também dos provimentos e resoluções. E eu vou pedir licença agora, pessoal, para ler um dispositivo que está no Regulamento Geral do Estatuto, porque teve uma nova redação em 2012, não é tão nova assim, mas a gente não presta atenção, primeiro no Regulamento Geral, muito menos nas notas de rodapé. E o artigo 139 do Regulamento Geral do Estatuto fala sobre os recursos, os prazos dos recursos. E estes recursos, que são para o Conselho Seccional e o Conselho Federal, têm hoje, a partir dessa nova redação do parágrafo 2º, a possibilidade de ingresso nos conselhos seccionais onde os processos tiveram origem. Por que eu estou falando disso agora, quando eu falo do processo? Porque o nosso processo tem sempre origem num conselho seccional ou numa subseção. A subseção também está atrelada ao conselho. Vamos para a lousa um minutinho, só para a gente fazer essa estruturação dos órgãos da OAB, para não dar confusão na hora de você estudar. Se a gente pensar em órgão máximo da OAB, eu tenho o Conselho Federal, que também é o nosso órgão recursal, o último órgão recursal quando a gente está falando em processo disciplinar. Em cada um dos estados e no Distrito Federal, nós temos os conselhos seccionais. Os conselhos seccionais, por sua vez, podem criar subseções, que são divisões administrativas. Nós vamos ver isso numa unidade de estudo específica sobre os órgãos da OAB. E o último órgão da OAB é a Caixa de Assistência aos Advogados. Pois bem, o nosso processo disciplinar, ele está nesses três órgãos, necessariamente. Nós vamos ver em que situações a subseção pode instaurar e instruir processos disciplinares. Em princípio, ele sempre vai acontecer nos conselhos seccionais, no Tribunal de Ética e Disciplina. E os recursos para os conselhos seccionais e para o Conselho Federal, nós também vamos ter uma unidade só para tratar dos recursos. Então, vejam, onde eu vou iniciar o processo disciplinar? Onde é que ele começa por meio de uma representação ou de ofício? Sempre no Conselho Seccional ou na subseção excepcionalmente, porque ele deve começar no Tribunal de Ética e Disciplina. Vamos voltar. Nós falamos da competência e falamos que o processo é do Conselho Seccional do local da infração. Poderá ser no Conselho Federal,
quando a representação for contra membro do Conselho Federal, presidente do Conselho Seccional ou quando a infração for cometida perante o Conselho Federal. E lembramos também que o recurso teve uma nova redação, a forma de interposição do recurso teve uma nova redação no artigo 139, parágrafo 2º do Regulamento Geral do Estatuto. E é esse que eu vou ler agora para vocês. Os recursos poderão ser protocolados nos conselhos seccionais ou nas subseções nos quais se originaram os processos correspondentes. É o que a gente acabou de colocar na lousa. O processo, em princípio, vai estar sempre no conselho seccional, excepcionalmente numa subseção, e dali se originam os recursos. Devendo o interessado indicar a quem recorre e remeter cópia integral da peça no prazo de 10 dias ao órgão julgador superior competente, via sistema postal rápido, facsímile ou correio eletrônico. Ou seja, órgão superior competente, órgão julgador superior ao TED, Conselho Seccional, ao Conselho Seccional, Conselho Federal. Vamos falar um pouquinho do prazo. É um processo e a gente precisa ter prazo para todas as manifestações. No processo disciplinar, o prazo é único e comum de 15 dias para tudo, inclusive para os recursos. Vamos falar um pouquinho de testemunhas que também estão previstas para este processo disciplinar. As partes podem arrolar até 5 testemunhas, que devem ser indicadas na representação e na defesa. As partes podem requerer a intimação dessas testemunhas, ou então são responsáveis por levar essas testemunhas no dia da audiência. Também é permitida a substituição da testemunha na audiência. Vejam que é um processo que respeita os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Neste processo disciplinar, tudo começa com uma representação, como nós já falamos algumas vezes. Qualquer pessoa pode representar. Até aqueles que não sabem escrever podem, no Tribunal de Ética, nos conselhos seccionais ou nas subseções, relatar o fato, entendido como infração ético-disciplinar. Esse fato será reduzido a termo e será o início, não do processo propriamente dito, mas o início dessa apreciação por parte do órgão de classe do cometimento de uma infração ético-disciplinar. O fato é, qualquer pessoa pode representar. Não há necessidade de constituir advogado para tanto, mas a representação não pode ser anônima. Quem representa deve se identificar. Nós vamos ver no procedimento como esta representação dará início efetivamente ao processo disciplinar. Se não for por representação, essa apreciação do órgão de classe tem que ter início de ofício, pelo presidente do Conselho Seccional, tendo notícia de uma infração, instaura de ofício o processo disciplinar. As partes, advogado, representado e representante, não precisam necessariamente ter o vínculo cliente-advogado. Como nós dissemos, qualquer pessoa pode representar. Portanto, se eu leio o jornal e vejo um anúncio fora dos padrões éticos de publicidade, eu posso representar esse advogado ou essa sociedade de advogados, desde que eu assine essa representação. Este processo disciplinar é absolutamente sigiloso. Somente as partes, os advogados constituídos
e a autoridade judiciária é que tem acesso aos autos. Esse sigilo é mantido durante todo o processo. E ao final, havendo decisão condenatória, somente as sanções de suspensão ou exclusão, aquelas que afetam o exercício da atividade profissional, é que haverá a publicação da sentença com o nome, o número da inscrição e a sanção aplicada. Advogado João, OAB número tal, suspensão 30 dias, sem mencionar nessa publicação qual foi a infração praticada. Lembrar que o processo sigiloso é fundamental. Só tem acesso aos autos essas pessoas que eu indiquei, portanto, só há possibilidade de atuação no processo disciplinar por meio de procuração. Vamos ver alguns testes dos últimos exames em assuntos pontuais sobre o processo administrativo disciplinar. No quarto exame de ordem já da FGV unificado, em termos de processo disciplinar perante a OAB, é correto dizer que, havendo representação contra presidente de seccional, o órgão competente será o... Se a minha representação é contra um presidente de conselho seccional, eu devo levá-la ao Conselho Federal da OAB. Está aí, a alternativa correta é a letra B. Vamos ver a letra C e a D, porque que não estão corretas. Conselho Federal seria a alternativa correta, como nós já vimos, quando houver impedimento de 2/3 do Conselho Seccional de origem para julgamento. Não há nenhum quórum específico, não há nenhum impedimento que agregue essa competência do Conselho Federal. Ela é sempre do Conselho Federal quando o representado for presidente de seccional. E a D é errada porque já começa com o Conselho Seccional, que for escolhido pelo Conselho Federal da OAB por maioria absoluta. Também não há nenhum requisito, nenhuma escolha para que seja do Conselho Seccional. A alternativa correta, voltando, é a letra B, Conselho Federal da OAB. Está aí o gabarito para vocês. Rapidamente, vamos ver uma outra questão. Essa questão é uma questão mais antiga do exame da CESP-UNB, mas também sobre o tema, uma questão importante. Assinale a opção correta acerca do processo disciplinar a que se sujeitam os advogados inscritos na OAB. No processo disciplinar, a pena de suspensão só pode ser imposta após decisão irrecorrível, não se mostrando lícita qualquer espécie de suspensão preventiva. Meus caros, esta suspensão preventiva mencionada no dispositivo não é uma sanção de suspensão como nós estamos trabalhando aplicada ao final do processo disciplinar. Eu selecionei essa questão porque a suspensão preventiva é uma sanção excepcional. É como uma medida cautelar aplicada no início do processo. Sanção de suspensão aplicada com decisão condenatória está prevista lá no artigo 35. Suspensão preventiva aplicada no início do processo está prevista no artigo 70, parágrafo 3º. Portanto, não confundam sanções com trânsito em julgado de decisão condenatória, censura, suspensão, exclusão e multa, com suspensão preventiva, que nós já vimos, aplicada no início do processo. Vamos voltar. Portanto, essa alternativa está errada. Letra B. De acordo com o Estatuto da Advocacia, o processo disciplinar contra advogado deve tramitar, de regra, com a publicidade devida a qualquer feito. Nós vimos que o processo disciplinar é absolutamente sigiloso até o seu término. Somente as partes, os advogados e a autoridade judiciária têm acesso aos autos. É possível a revisão do processo disciplinar caso haja erro de julgamento ou condenação baseada em falsa prova. É verdade. A revisão do processo disciplinar, assim como a revisão criminal, é admitida caso haja erro, para que a gente possa consertar essa lesão ao advogado. Então, por hora, parece a letra C a correta. Apenas o Conselho Federal pode punir disciplinarmente o advogado inscrito na OAB. Não é verdade. O Conselho Federal é grau recursal e grau também, e órgão também com competência para punir em casos específicos, mas não é
exclusivamente competente. O Tribunal de Ética no Conselho Seccional também é competente para punir. Portanto, a alternativa correta, a letra C, que trabalha a revisão. A próxima questão é uma questão que eu elaborei para vocês, especialmente para alertá-los sobre esse órgão criado recentemente pelo Conselho Federal. Entrem no site do Conselho Federal e procurem esta Corregedoria Geral do Processo Disciplinar. Essa Corregedoria Geral do Conselho Federal foi criada para verificar a atuação dos membros da OAB em todos os órgãos ligados ao processo disciplinar. Vamos ver as alternativas, porque eu falo um pouquinho da corregedoria em cada uma das alternativas. Letra A. Ali está faltando a letra A. É órgão dos conselhos seccionais da OAB. Não, a corregedoria é um órgão do Conselho Federal da OAB. Letra B. Tem competência para receber e processar reclamações e denúncias de natureza ético-disciplinar, oriundas de pessoas ou entidades com interesse legítimo concernentes ao cumprimento dos deveres funcionais de membros da OAB e de advogados como integrantes dos órgãos da instituição, que em qualquer instância atuem no processo disciplinar e dos respectivos serviços auxiliares. Está aí para vocês a competência da Corregedoria Geral do Conselho Federal. Essa é a alternativa correta. Recebe reclamações e denúncias apócrifas. O que é isso? Sem assinatura ou enviadas por intermédio de mensagens eletrônicas sem a devida assinatura eletrônica. Nesses casos de denúncias apócrifas e mensagens sem assinatura, essas reclamações são arquivadas sumariamente. Alternativa errada. E letra D, permite o acesso às informações e aos processos a qualquer pessoa, visto que a publicidade é fundamental para apurar as irregularidades dos órgãos ligados ao processo disciplinar. Não, o processo na Corregedoria Geral do Conselho Federal é sigiloso como o processo disciplinar. Meus caros, atenção para essa situação da Corregedoria. A resolução é a 3 de 2010 do Conselho Federal. Obrigada pela atenção nessa unidade de estudo. Vamos para a próxima, trabalhar o procedimento no processo disciplinar. Até já! E aí, compreendeu toda a matéria? Teste seu aprendizado agora respondendo as questões de concurso e entre em contato direto com o seu orientador para esclarecer todas as dúvidas que tiver. É só clicar na aba Minhas Dúvidas, certo? Até mais!